Olá pessoal, eu sou Flank Ataídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like. Quem gostar, se inscreva no canal, não é? Porque é muito importante para a ascensão do conteúdo da plataforma do YouTube. É, eu tive uns 2 ou 3 dias aí descansando, né? Até porque de vez em quando você fica com o emocional abalado, com a saúde também abalada, né? Isso faz parte da natureza humana, né? Confesso a vocês que a libertação do Lula trouxe uma esperança para esse país, né? E eu pretendo falar, depois do assunto de hoje, eu gravar uma fala a respeito do ex-presidente Lula, principalmente pela retórica que está causando no mundo, né? É o caso de Steve Bannon, que afirma que o Lula solto é uma ameaça. E aí você já percebe que a prisão dele é política, realmente está configurada política, e isso foi, né, planejado nos Estados Unidos, com os norte-americanos. Moro fez parte disso, Dantan Dallagnol, a promotoria pública também, não é? E isso tem uma certa similaridade com o que eu vou falar agora, que é a parte final de Gramsci, Antonio Gramsci, né? Um filósofo italiano, né, que nasceu na Sardenha. Então vamos lá. A gente já tinha falado da parte 1 e 2 da previsão do fascismo, né? Que Antonio Gramsci vai fazer previsões do fascismo, né? Que principalmente a questão da força, né? Do uso da violência, né? E é muito comum, é característico do fascismo, porque a diferença entre a militância de esquerda, né, e a militância de extrema direita é que se usa a força para se calar o diálogo, né? O diálogo é aceito, o bom debate intelectual ele é aceito com quem tem intelectualidade para debater, né? Como geralmente o fascista não tem, ele usa a força, ele usa a agressão, ele usa a agressão vocabular, não é? Que eu costumo dizer que é a pobreza intelectual que leva a pessoa a ter esse vocabulário pobre, e isso vai acontecer com Antônio Gramsci também, tá? Antônio Gramsci, ele vai ele começa a se aproximar do marxismo quando ele conhece a Revolução Russa, né? Ele vai estar presente na Rússia, vai conhecer os líderes, né? Inclusive Lenin, né? Que mais tarde morre, né? O Lenin morre em 23, ele faz em 17, a Revolução Russa morre em 23, né? E ele volta para eleito deputado, ele volta para a Itália, eleito deputado na Itália, ele é o presidente do Partido Comunista Italiano, PCI, não é? Ele vai fazer oposição ao fascismo, ele está prevendo que o fascismo é um poder poderoso e precisa ser detido. As pessoas não dão muito ouvido e em 26 ele é preso. Está preso e condenado a 22 anos e 8 meses. O grande problema é que Gramsci, ele é condenado politicamente, não é? Condenado porque havia uma necessidade de se calar Gramsci, como Marx, né? As universidades não contratavam. Como vão contratar? Como vamos contratar esse cara? Esse cara ninguém segura, esse cara é o demônio. Agora, deixar esse cara dentro da universidade, ele vai dominar, né, todo mundo. Então, a aversão às ideias de Marx, né, que é a da emancipação humana, assim como a de Gramsci, também vai se tornar perigosa. Tá? Então, Gramsci vai ser preso, né? O magistrado que o condena, inclusive, diz que é importante calar a boca de Gramsci por mais de 20 anos para que ele não fale, e isso vai acontecer. Tá? Em 26 ele é condenado a 22 anos, 8 meses, mas Gramsci tinha um problema de saúde grave, né? Ele sofria de uma doença, né? Ele teve uma tuberculose óssea, difícil de se detectar, né? Com 2 anos de idade, se eu não me engano, 1900 Gramsci é de 1891, ele nasceu na Sardenha em 1891, com 3 anos, 2 anos de idade, a tuberculose óssea, é isso. Ele tinha, em 1902, né, 1902 ele vai ter essa tuberculose óssea e vai afetar radicalmente a saúde dele pro resto da vida, tá? Ele vai viver muito pouco tempo, não é? Ele tem esse problema não só da saúde, né? Mas como da extrema miséria também, né? Como Marx tem grandes problemas de econômicos, né? A família de Gramsci não é diferente, né? Vai enfrentar muito problema de saúde também devido ao fato da nutrição, a má alimentação, né? Por exemplo, no colegial ele vai ter um grande problema de saúde porque ele come só uma vez por dia, não tem dinheiro, né? Não tem como sobreviver, né? Não termina a faculdade,
em função também da doença, não é? Mas também em função, né, da doença ocasionada pela desnutrição, pela questão da má alimentação, tá? Essa tuberculose está sempre atacando o Antônio Gramsci, né? Se eu não me engano, é um mal de Pote, tá? Causado por uma tuberculose óssea. Ele, né, vai ser preso em 26, né? Ele vai ficar até ser condenado, não é? Vai demorar um tempo, né? Ele vai passar por várias prisões. Em 29, ele consegue autorização para escrever dentro da cadeia, tá? Dentro da cadeia, ele escreve, né, de 26 a 35, não é? De 26 a 1935, ele consegue escrever, tem saúde para isso, tá? Então, ele vai escrever Os Cadernos do Cárcere, né? Que é uma obra que é muito difícil de encontrar. Eu confesso que ainda não tenho, né? As minhas estão num carrinho de compra do Mercado Livre, que eu quero tê-las também, porque eu quero lê-las também, né? Mas a gente tem biografias, a gente vê as biografias, estuda as biografias de Antônio Gramsci, então a gente não tem como, né? Nas biografias a gente vê um rabisco das ideias, não vê uma ideia efetiva para poder emitir uma opinião ou para poder falar sobre essas ideias. Então isso seria meio ruim você falar daquilo que você não leu ainda, não é? Então, esse caderno do Cárcere, eles são 23 cadernos, 4 são filosóficos, né? E o restante são cadernos temáticos, tá? Eles vão ser compilados em 6 volumes dos cadernos do Cárcere, tá? Inclusive, quem souber, né? Quem souber do volume, né? Porque eu tô conseguindo comprar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 eu não consegui ainda achar, tá? Mas quem conseguir e mandar um ok aí, eu agradeço para me ter acesso à compra desses também, tá? Então, de 29 a 35 ele vai escrever, né, os cadernos do Cárcere, né? Em 33 a saúde dele está muito agravada, né? Ele vai deixar a cadeia, mas vai ficar em sanatórios, né? Em sanatórios prisionais, né? Onde será muito maltratado, né? Até porque o fascismo ainda domina a Itália. O fascismo só vai acabar quando Mussolini for destroçado, né? Perto do final da Segunda Guerra Mundial. A morte de Mussolini é tão chocante que leva Adolf Hitler a se suicidar, né? Adolf Hitler não queria morrer como morreu Benito Mussolini, tá? Então, ele fica em sanatórios, né? E ele é liberto, né? Em 37, né? Poucas semanas antes da sua morte, né? O Estado fascista já sabia que ele não teria recuperação. O sonho dele era se recuperar na Sardenha, onde ele nasceu, com a família original, né? E voltar para a Rússia para conhecer o seu filho, né? Rever o primeiro filho, o segundo que ele não viu, rever a mulher, que todos ficaram lá, né? E quando ele ficou preso ali na Itália, o grande apoio dele foi a cunhada dele, Tatiana Schultz, né, que pertencia à embaixada russa e tinha acesso a ele, a Gramsci, né? Tanto que quando ele saiu do cárcere, né, ele saiu da cadeia, né, os cadernos do cárcere foi uma operação de filme de 007, né, para se tirar, né, os cadernos de dentro da cadeia, colocá-los dentro de um cofre, mais tarde entregá-los para a embaixada russa. Esses documentos vão para a Rússia e mais tarde, depois da Itália liberta do fascismo, reivindicado, né, para a Itália, os cadernos do Cárcere, e volta para a Itália, tá? Ele, quando morre, né, quando está perto da morte, né, ele tinha esse sonho de voltar a encontrar a família, coisa que nunca vai acontecer, não é? Os 2 filhos, ele só vai conhecer o primeiro, o segundo ele não vai, o primeiro se torna militar, o segundo se torna músico, como a mãe era, não é? E quando ele morre em 37, ele já não tem, ele está tão debilitado da saúde que ele, por exemplo, ele já tinha perdido os dentes da boca, né? Tinha perdido os dentes da boca, tinha problema de deformidade óssea, né? E numa extrema pobreza, né? Como sempre foi, sempre viveu Antônio Gramsci, né? É difícil a gente, muito pouca gente tem espaço hoje, acesso a Antônio Gramsci, você tem só acesso a biografias, mas é uma coisa complicada como Karl Marx, né? Karl Marx também
a gente sabe que esse projeto Mega Marx Extazauber, né? Marx Engels Extazauber, existe muita obra para ser publicada ainda, né? Que a gente não tivemos acesso. O próprio Gramsci, por exemplo, ele não vai ter acesso à ideologia alemã, ele não vai ter acesso aos manuscritos econômicos e filosóficos, né? Que são obras muito importantes de Karl Marx, né? Crítica política, crítica à filosofia do direito de Hegel, né? E nós ainda também não temos acesso, né? Os próprios cadernos pré-cárcere de Gramsci, ele não autorizou a escrever o que são textos escritos para o sindicato, são matérias jornalísticas que denunciam o fascismo, que denunciam a situação econômica da classe trabalhadora. Há uma série de coisas ainda para ser divulgada e ser publicada de Antônio Gramsci. E né, os escritos pré-cárceres ainda são documentos em italiano, não tem documentos ainda, né, em português que a gente possa ter acesso, né? Mas são coisas que demoram, mas nos traz esperança também de que a humanidade, né, seja, principalmente a ocidental, o mundo ocidental, seja o mais esclarecido a partir do momento que sai mais documentação desses homens que estão mortos, mas as ideias deles estão brotando agora, né? Estão aparecendo como Marx aparece, né? Principalmente pela editora no Brasil aqui há muito tempo, né? Que desde, se eu não me engano, desde 2010, né? Ela vem publicando as obras de Karl Marx e tem muita obra para publicar, Gramsci, né? Você tem Lenin, você tem Rosa Luxemburgo, você tem Lukács, né? Você tem uma série de outros autores, os próprios autores brasileiros, que a gente espera que vá melhorando a condição da, da sociedade como um todo, né? Ela se livrar desse satanismo que é dado à esquerda, né? Por falta de conhecimento, né? Por falta do conhecimento, né? Empírico, do epistêmico. O empírico é muito mal informado, né? As pessoas satanizam muito, né? Você tem muita literatura de satanização de Gramsci, de Marx, né? De Lenin, mas as pessoas se moldam mais por isso, ao invés de ir buscar a verdadeira concepção da vida desses homens que mudaram e muito a sociedade, né? Gramsci, inclusive, ele vai influenciar os grandes educadores progressistas aqui do Ocidente, né? Principalmente com a questão do intelectual orgânico, né? Das pessoas se reconhecerem como classe trabalhadora, estarem unidas e lutarem contra o capital, né? Mas são ideias que a gente vai passando a partir do momento que a gente consegue obter informação, né? Ok? Então, depois de denunciar o fascismo, né? Ficar anos denunciando, né? Gramsci é preso, né? Vai ficar 11 anos na cadeia. Ele sabe que o fascismo é um regime de duração muito grande, tanto que ele morre, o fascismo continua, tá? E as ideias dele hoje brotam, né? O que é importante, né? Que a verdade, né? A verdade, ela é inocente, a história é inocenta, e a história também faz personagens como Gramsci ou como Marx nunca morrerem, eles nunca morrem, né? Eles estão sempre presentes na sociedade, né, através do que passaram em vida, né? E você pega Mussolini, por exemplo, Mussolini quase não se ouve falar, a não ser como um grande carrasco, né, junto com Adolf Hitler da Segunda Guerra Mundial. Ok, pessoal? Essa foi minha participação e eu volto para falar, vou fazer um pouco de analogia sobre Gramsci Lula, né, o porquê Luiz Inácio Lula da Silva foi preso e por que ele está solto agora, porque ele é tão perigoso para essa extrema-direita, né, que é controlada por Steve Bannon, que só perde o poder, né, só vai perder o poder se Donald Trump não ganhar a eleição o ano que vem. Foi.